e puder abrir conosco Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 24, verso de número 13. Lucas 24, 13. Amém, igreja? Glória a Jesus. Como vai ser uma leitura extensa de muitos versículos e depois nós vamos aplicar, eu vou ler os versículos ímpares e se você puder me ajudar lendo os pares, eu vou ler os ímpares e a igreja ler os pares. Amém? Vou começar pelo 13, como tem muito versículo, aí dá para todo mundo sair hoje alimentado, irmão. Vai ser forte. 13 diz assim, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Verso 14. Verso 15. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, isto já é posto o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem sido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para ter tudo o que o profeta disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que o seu respeito constava em todas as escrituras. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Agora todos juntos. 1, 2, 3.
Irmãos, uma leitura muito extensa, mas muito necessária para que nós possamos entender todo este cenário aqui montado. A epígrafe do texto vai nos falar sobre o caminho de Emaús, os discípulos que estavam a caminho de Emaús. Todos nós sabemos, meus irmãos, que muitas pessoas acompanhavam Jesus, e não eram só os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Todos nós, como leitores ávidos da Bíblia Sagrada, temos o pequeno entendimento que multidões acompanhavam Jesus. É bem verdade que algumas pessoas acompanhavam a Jesus mais perto, outras mais longe, mas a grande verdade é que Jesus tinha muitos seguidores, muitas pessoas que seguiam os passos do nosso Mestre Jesus. Muito por conta, é bem verdade, dos milagres que Jesus assim realizara. Jesus foi uma pessoa muito notória, foi uma pessoa muito popular. Pessoas através do ministério de Jesus foram curadas. Pessoas através do ministério de Jesus foram libertas. Pessoas através do ministério de Jesus até ressuscitaram. Jesus teve um ministério muito curto, senhoras e senhores. O ministério de Jesus aqui nessa terra, como homem, teve uma duração de 3 anos e 6 meses. Muitas pessoas, mesmo neste período tão curto, foram agraciadas pelos milagres e pelo poder que havia na vida de Jesus. Uma pergunta que às vezes nos é feita, é nos confrontada, aonde essas pessoas elas estariam exatamente no momento da crucificação do Senhor Jesus. Muitas das pessoas abandonaram, muitas pessoas se esconderam, muitas pessoas fugiram com medo. Mas a grande verdade, meus amados irmãos, é que Jesus tinha muitos seguidores. Prova disso que a Bíblia nos traz grandes referências, grandes ícones desses milagres. Imagine você se deparando com um cego, quem sabe sem o globo ocular, e este cego tem o nome de Bartimeu, ou conhecido como o filho de Timeu. A Bíblia diz que este cego ele vai vir gritando, ele vai vir chamando a atenção de uma multidão. Marcos vai dizer que ele está assentado à beira do caminho. Alguns evangelistas vão dizer de maneira diferente, mas no final o objetivo é o mesmo. E aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus vai ouvir o clamor dele simplesmente porque ele decidiu fazer algo diferente. Ele era o único cego, mas era o único que enxergava em Jesus uma raiz de Davi. Enquanto uma multidão enxergava fisicamente, mas não conseguia enxergar espiritualmente. Só que a Bíblia vai dizer que Bartimeu vai vir enxergar em Jesus uma raiz de Davi. E aquele clamor chama a atenção de Jesus, e Bartimeu vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia nos diz e ela nos narra, senhoras e senhores, que a multidão vai tentar calar Bartimeu, mas quando alguém vem com decisão de adorar, ninguém vai impedir, problema não vai impedir, dificuldade não vai impedir, frio não vai impedir, nada vai impedir, porque quem tem a essência da adoração faz a diferença. E aí a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele cego ele é curado. Como nós aqui tivemos a oportunidade de ministrar no domingo que passou, imagine você, um morto, um fúnebre já realizado, já encerrado, já praticamente declarado como fim, porque a Bíblia nos diz que já eram 4 dias. Imagine você, no ambiente deste, você presente como uma testemunha ocular, você presente dentro de um fúnebre, dentro de um cemitério, e Jesus manda remover a pedra e chama o seu amigo pelo nome, e ele vem para fora. Os dias de hoje, meus irmãos, isso seria extraordinário. Muitos de nós de repente nem ficaria para testemunhar, iria correr com medo. Essa
é a grande verdade. Milagres como esse são notórios. Às vezes nós ficamos deslumbrados. Obviamente que cada milagre tem o seu poder e quem está vivendo sabe da eficácia. Nós nos maravilhamos por conta de uma porta de emprego, senhoras e senhores, que se abre. A gente fica muito feliz e devemos ficar. E não quero aqui diminuir um do outro, mas observe bem, a gente se alegra por muita pouca coisa. Só que quando a Bíblia nos diz que um cego de nascença é curado, ou que um cego que foi afrontado pelo credo romano é curado, a Bíblia diz que em João capítulo 9, um cego de nascença, ele é curado. Jesus vai cuspir na terra, vai fazer o lodo, vai passar nos olhos do cego e vai dizer: agora vai no tanque de Siloé e se lava. A Bíblia diz que o cego vai no tanque de Siloé, se lava e vem impactado, vem diferente, vem enxergando. A grande verdade, meus irmãos, é que quando a gente é cego, ninguém se lembra da gente, mas que quando a gente alcança uma visão, começa a ter crítica. Enquanto aquele cego era cego de nascença, ninguém percebia nada nele, mas bastou ele enxergar que começou a ter crítica, começou a ter afrontamento. Quem sabe você está aqui nessa noite, entrou cego, entrou sem expectativa, mas a minha oração é que o Nazareno possa te achar, possa te olhar e possa fazer você enxergar aquilo que você ainda não viu. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus vai reunir os seus 12, e reunindo os seus 12, Jesus vai fazer uma pergunta. Jesus vai perguntar para os seus discípulos a seguinte pergunta: o que dizem ao meu respeito? Depois de muitos milagres a ser realizado, Jesus vai fazer a seguinte pergunta: o que dizem ao meu respeito? Aí alguém vai dizer assim: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Jesus entendeu o contexto, o cenário, por conta dos profetas, e Jesus vai falar assim: e vocês, o que vocês falam ao meu respeito? Há um silêncio notório, mas sempre tem alguém ousado, sempre tem alguém que tem um nível de intimidade profunda. E aí a Bíblia vai dizer que Pedro pede a palavra, e aí Pedro não tem medo, e Pedro diz assim: eu vejo que o Senhor verdadeiramente és o Messias, o Filho de Deus, a quem nós estamos esperando. A Bíblia, meus amados irmãos, nos diz que Jesus obtém aquela palavra e diz para Pedro: verdadeiramente, Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Jesus, ele está a caminho de Jerusalém. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Jesus está a caminho de Jerusalém. O povo, diante de tantos sinais e maravilha, fica impactado, cria uma grande expectativa. Jesus, meus irmãos, é ovacionado pela multidão. Jesus é reconhecido em qualquer lugar que está. A notícia que quando Jesus está na cidade, a notícia que quando Jesus está no ambiente é decorrente. A Bíblia nos diz que a multidão seguia Jesus. Jesus provoca nas pessoas uma grande expectativa. As atitudes de Jesus empolgam o povo. Jesus entra no templo e literalmente ele quebra tudo, porque ele vê a pessoa comercializar dentro do templo, e ele arrebenta, ele quebra com tudo. E isso ainda mais empolga o povo, porque o povo estava criando uma grande expectativa, meus irmãos, na vida de Jesus, por conta que Jesus para eles seria um grande líder, por conta que Jesus para eles seria um grande libertador. Só que a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que após Jesus despertar no povo essa grande expectativa, a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que o povo está dentro de um lapse, dentro de um grande pensamento, de uma grande expectativa a construir um trono. Só que eles vão se frustrar, porque ao invés de um trono, Jesus está querendo uma cruz. Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo, mas o meu reino é um reino celestial. Isso frustra as pessoas, isso faz com que as pessoas se decepcionam. A Bíblia nos diz, meus irmãos, e nos ensina
que ao invés agora deles terem esse sonho como um ato real, eles passam a ter agora um pesadelo. E qual é agora a atitude deste povo, que até então estava impactado, estava impressionado? A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que este mesmo povo que aplaude, que esse mesmo povo, aleluia, que elogia, é o mesmo povo que vai dizer: crucifica Jesus e solta Barrabás. O que eu aprendo, o que eu começo a aplicar aqui, nessa manhã eu falei algo muito parecido. Eu e você temos que estar preparado para os elogios, mas também temos que estar preparado para as críticas. E aí eu te pergunto, como é que você reage quando alguém te elogia? E quando é que você reage quando alguém te critica? Porque diante do elogio é fácil, irmãos. Só que a gente aprende que o elogio corrompe, que o elogio destrói. E aí a gente tem que criar técnica, tática, para que a gente não pare, para que a gente não desanime, para que a gente não desista. A gente criando degraus, eu particularmente faço isso com a minha vida, criando degraus de comprometimento, porque quando a pessoa ela cria em você uma expectativa, se você não alcançar, literalmente você frustra ela, você decepciona ela. E foi isso que aconteceu com Jesus. Mas vamos compreender, meus irmãos, vamos compreender, porque o povo ele criou uma grande expectativa em Jesus, como um grande líder, mas a multidão ela se decepcionou, porque ela sonhou com esse líder, e este líder se tornou em um grande pesadelo. E a voz ela ecoa no Gólgota, a voz ela ecoa porque há um silêncio, e Jesus ao ser crucificado, ele vai dizer as seguintes palavras em aramaico: Eli, 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 lama sabachthani, que quer dizer no grego: Deus meu, por que me abandonaste? A Bíblia diz, meus irmãos, que o céu se escureceu. A Bíblia nos ensina que os discípulos abandonaram Jesus. É bem verdade que a gente critica muito a atitude de Judas, mas Judas, pelo menos, irmãos, ele mostrou aquilo que ele era. E os outros 11 que fugiram, que se esconderam, aonde estavam? É bem verdade que a gente critica Pedro por conta da revelação, e os outros, aonde eles estavam nos piores momentos de Jesus? A Bíblia, ela não é um livro só de história, ela é um livro de fé. Observe, meus irmãos, que o ambiente ele é caótico, o ambiente ele é difícil, o cenário ele é cruel. E é exatamente neste cenário que nós aqui estamos nos despertando. Isso aqui, meus irmãos, é exatamente no dia da sexta-feira. Todo este cenário introdutório que eu fiz aqui para você entender. Agora a Bíblia nos diz, meus queridos e amados irmãos, que 2 discípulos acompanhavam Jesus, porque eles estavam caminhando para casa. O texto que nós aqui acabamos de ler nos diz que esses 2 discípulos tomam uma decisão: sair de Jerusalém, que é a terra da promessa, que é a terra aonde haveria de descer o Espírito Santo. E mais à frente, em Atos capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus vai se revelar, que Jesus vai falar para todos aqueles não se ausentarem de Jerusalém, porque ali haveria de ter o cumprimento da promessa. E qual promessa? A promessa que Ageu vai dizer que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É bem verdade que a gente aqui ouviu, e ouviu com muita eloquência, com muita verdade e com muita prudência, que o amor de muitos no final dos tempos iria se esfriar. Mas o amor de Deus só vai esfriar no coração daqueles que assim quiserem, que se acomodarem. Mas aqueles que entenderem o que Ageu diz, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Oxalá que seja hoje mais um desses dias, que Deus possa tomar você, encher você da graça, da essência e do poder de Deus. Esses 2 discípulos, meus irmãos, eles vão tomar uma decisão.
Vamos voltar para Emaús. Vamos voltar para Emaús. A decisão está dentro do coração deles. Vamos sair de Jerusalém. Vamos abandonar Jerusalém. Vamos voltar para casa. A distância, meus irmãos, de Jerusalém para Emaús, que era uma aldeia, segundo alguns historiadores, era aproximadamente 12 quilômetros. Se a gente entender, se a gente compreender esse deslocamento de 12 quilômetros, irmãos, mesmo que a gente vá se arrastando, mesmo que a gente vá muito devagar, esse deslocamento de 12 quilômetros não vai passar de horas. Dependendo da sua agilidade, de repente você pode chegar até em 1 hora lá. Essa é a grande verdade, e não digo correndo, é andando, a passos largos. Mas compreenda que o texto, meus irmãos, ele está nos dizendo que eles passaram um dia inteiro, 24 horas, para retornar para Emaús. A Bíblia nos diz que eles estão saindo de Jerusalém, estão querendo retornar para Emaús, um trajeto de 12 quilômetros, e se nós entendermos, isso era para ser feito em horas, só que eles estão indo com muita tristeza, só que eles estão indo, meus irmãos, embaixo de uma grande depressão, embaixo de uma grande depressão, vão levar o dia inteiro, o desânimo é tão grande que eles não têm pressa de chegar em casa. Quem sabe você já teve essa experiência, de ter tido uma notícia ruim, e você enrolou, porque você não queria chegar em casa. Porque quando a notícia é boa, quando você no seu ambiente de trabalho recebe uma promoção, o que você quer fazer? Você pega até uma Uber, um táxi, pega um helicóptero e chega para dar a notícia boa. Agora, quando a notícia é ruim, irmão, a gente não tem pressa para chegar em casa. Os discípulos que seguiam Jesus, eles decidiram sair de Jerusalém e ir para casa. Só que a decisão é: vou voltar a ser como eu era antes, vou voltar a praticar o que eu praticava antes. Tente imaginar comigo, eles imaginando chegando na sua cidade de Emaús. E aí, filho, que notícia ruim que aconteceu com seu chefe? Ele morreu. Tente imaginar a frustração, tente imaginar a decepção. Tente compreender, irmãos. Só o que me chama a atenção é que eles estão tão desanimados, eles estão tão frustrados, tão decepcionados, porque eles passaram, irmãos, 3 anos e 6 meses da sua vida compartilhando as experiências de Jesus. Só que o que a gente vai ver no texto é que literalmente esses 3 anos e 6 meses eles não aprenderam nada, eles não compreenderam nada. Uma certa vez Filipe vai dizer: Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus vai dizer: quando você me vê, você vê o Pai. E se você vê o Pai, você me vê. Uma certa oportunidade, meus irmãos, João vai falar assim, ou a mãe de João vai falar: quem vai sentar à tua direita, quem vai sentar à tua esquerda. Literalmente uma briga pela ostentação de poder. Eles não entenderam nada do que Jesus veio ensinar. E aí a Bíblia está nos dizendo, meus irmãos, que eles estão literalmente frustrados. Gastaram 3 anos e 6 meses da sua vida. E alguém está triste, alguém está decepcionado. Eles não têm ânimo, eles não têm alegria, porque eles decidiram voltar para casa. Porque a notícia que eles vão se entregar na cidade de Emaús, ou no vilarejo de Emaús, é uma notícia que eles estão voltando. Estão voltando, meus irmãos, entristecidos, e não tem motivo nenhum para contar de alegria. Quem sabe você está aqui, e o sentimento que está dentro do teu coração é um sentimento parecido
com um desses discípulos. Tudo está dando errado, tudo está caminhando de forma contrária, e você passa a não ter alegria, e o desejo do teu coração é o quê? É sair de Jerusalém e voltar para Emaús. Mas eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida: Jesus vai parar no teu caminho, Jesus vai encontrar com você no caminho e vai mudar todo o repertório daquilo que está no teu coração. Aí eu queria rapidamente extrair aqui algumas lições para aplicar na nossa vida, para que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente possa entender aquilo que Paulo vai dizer, que a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita, e a vontade de Deus ela é agradável. A primeira coisa que eu aprendo com a vida desses homens, com a vida desses discípulos, é que eles criaram expectativas erradas em Jesus. Eles criaram expectativas erradas em Jesus. Eles criaram expectativas políticas. Eles queriam que Jesus fosse o seu líder político, para que pudesse brigar contra o credo romano. Só que eles se decepcionaram, porque Jesus é muito mais do que isso. Jesus, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a estrela da manhã, ele é tudo aquilo que eu preciso, que você precisa. E se a nossa expectativa está errada em Jesus, a gente se frustra, a gente se decepciona. Porque, meus irmãos, o que a gente precisa aprender é que a vida cristã, ela não é uma sala VIP com ar-condicionado, que a gente chega e temos um suco, temos um lanche agradável. Não, não, não. A vida cristã, a caminhada cristã é muito mais do que isso. A caminhada cristã, ela tem que nos confrontar, porque se a palavra ela não nos catucar nos ossos, ela não é palavra, ela só é uma palavra de autoajuda. Mas se ela te catuca nos ossos, se prepara, porque tem coisa grande para acontecer na sua vida. O que a gente precisa compreender e aprender, irmãos, é que muitas das vezes a gente vai se deparar com essas situações. Só que a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que o filho pródigo, ele vai dizer assim, ó: levantar-me-ei e estarei na casa do meu pai. Porque ele sabia o que o pai podia fazer por ele. Ele sabia o que o pai podia realizar na vida dele. Quem sabe nessa noite você está distante da casa do pai, da presença do pai, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O pai está te aguardando de braço aberto, e está te esperando de braço aberto para fazer aquilo que o homem não pode. Não crie expectativa errada em Jesus. Não venha para Jesus por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele é. A gente sabe, se aproxima, como a irmã aqui, ministra do louvor, Flávia, falou, a gente até vem porque a gente precisa de uma casa. E se você ganhar uma casa e não quiser, pode me oferecer aqui, que eu vou aceitar de todo o coração. Se você sentir no coração de dar, eu vou sentir no coração de receber. Só que a nossa expectativa, meus irmãos, não deve ser aqui nessa terra. A nossa expectativa é no céu, é na Nova Jerusalém. Ontem a gente fez um trabalho de ação social, irmão, simples. Mas quem esteve lá pôde observar, irmãos. Às vezes a gente abre o celeiro da nossa casa, às vezes a gente abre a geladeira da nossa casa, e aí a gente pensa que está na prova. Quer estar na prova, irmão? Vai aonde a gente foi. Não precisou de muita coisa, irmão. Não precisou de um teclado, não precisou de uma bateria, não precisou de um ambiente climatizado. Só precisou de alguém, aleluia, que abrisse a boca e dissesse: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior.
O próprio Jesus vai dizer: aquele que vier a mim e não negar a si mesmo, não tem parte comigo. Quer crescer, quer vencer, começa a negar a você mesmo. Mas tem um detalhe: toma a sua cruz e siga-me. Isso é difícil, né, irmão? A gente tomar a cruz e seguir a Jesus. Porque crucificado, irmão, tente imaginar um crucificado. O crucificado, ele consegue olhar para frente, amém? Ele consegue olhar para o lado, ele consegue olhar para o outro lado. Eu estou falando de crucificado, gente. Agora tenta fazer o crucificado olhar para trás. Não tem como. Mas o que tem de crucificado, quando a luta está grande, a prova está apertada, sabe? Eu me lembro que quando eu comecei a minha caminhada cristã, não sei você, mas a minha caminhada cristã foi assim, ó, eu entrava num grupo, aí o grupo que estava me cobrindo com oração falava assim, ó: Deus está te passando numa moema, Deus está te passando na peneira, Deus está te passando no funil. Eu falei: meu Deus, o que é moema? O que é funil? O que é peneira? Mas olha eu aqui, estou vivo e estou de pé e não morri, e isso é que a gente tem que aprender em evangelho. É muito light, irmão. As nossas mensagens, elas não falam mais de Cristo na cruz. Elas são muitas das vezes mensagens de autoajuda. Só que Jesus vai dizer: aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não me seguir, ele não tem parte comigo. E o que nós vemos é que esses discípulos criaram expectativas erradas. Segundo lugar, é que esses discípulos, eu aprendo e aplico aqui na nossa vida, eles voltaram para Emaús. A ordem, como eu já falei aqui, e o propósito era permanecer em Jerusalém. Aleluia, era permanecer em Jerusalém. Pedro também, meus irmãos, dentro da sua história, ele quer voltar a ser pescador. Você já observou? Você já prestou atenção quando a pessoa está mal, quando a pessoa está fraca? A primeira proposta que o diabo faz é fazer você voltar aonde você era, fazer você ser aquilo que você era. É como um grande pregador que me fugiu à memória aqui, aonde ele diz em uma das suas mensagens, um pregador muito antigo, reformador, e aí ele diz assim, que muitas das vezes o diabo ele deixa a nossa embarcação no porto parada, para que no momento que a gente quiser retornar, ela está lá nos aguardando, ela está nos esperando. Mas eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida: hoje é a noite da gente quebrar essa embarcação, porque para o mundo a gente não vai voltar, porque da presença de Deus a gente não vai sair. Porque essa é a grande verdade. Se a nossa vida está em Cristo, e se nós somos nova criatura em Cristo Jesus, as coisas novas se fazem na nossa vida. Eu me lembro, irmão, falando de mim, que eu quando entreguei minha vida para Cristo, irmãos, está aqui minha esposa, e a gente está diante de um altar, a gente não pode vir com mentira. Eu me lembro que eu gostava muito de jogar um futebol, irmão. E aí eu tinha uma bola guardada, eu tinha uma caneleira guardada, eu tinha chuteira guardada, tudo direitinho. E aí, sabe quando a gente cria aquela expectativa, a gente fala assim: pô, se não der certo eu volto para aquilo ali. Sabe o que eu fiz? Lógico, eu tive algumas dificuldades, mas sabe o que eu fiz? Uma certa vez eu tive que abrir mão de tudo, abrir mão de caneleira, abrir mão de chuteira, abrir mão de bola, porque eu comecei a entender a obra que Deus tinha me chamado. Eu não podia perder tempo entre dois pensamentos. O que eu queria era servir a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus. Olha eu aqui, meu irmão, com uma vida no altar de Deus. O problema é que a gente amarra e fala assim: poxa, se não der certo eu volto. Entenda, eu não estou falando que você não deva jogar futebol, estou falando é do meu testemunho. O que eu aprendo, irmãos, com esses homens, é que eles decidiram voltar para Emaús, porque o pensamento deles era de voltar. E o que eu aprendo, que eu compreendo, que
A estrada, ela vai nos gerar cegueira. A estrada de retorno vai nos gerar cegueira. E aí eles não enxergam Jesus, porque a estrada da decepção, ela vai retornar para cada um de nós. Irmão, cria a sua expectativa em Deus, mas cria uma expectativa diferente. Não deseje voltar para Emaús. A terceira coisa que eu entendo, que eu aprendo, que eu aplico aqui com a vida desses homens, é que eles estavam presos ao passado. Uma certa vez, ouvindo uma grande ministração: pastor, o senhor ouve pregação? Com certeza. Por quê? Porque eu sou ovelha. Eu posso aqui hoje estar como pastor, mas se eu não entender que eu sou ovelha, que eu preciso buscar, que eu preciso, sabe, ouvir Deus falar, logo eu caio. Por quê? Por causa do orgulho. Eu ouso dizer, meus irmãos, que o primeiro pecado não veio a existir na terra, mas veio a existir no céu, porque Lúcifer desejou ser maior do que Deus. E eu sei, irmãos, de onde ele me tirou. E o que a gente precisa aprender, irmãos, é que tudo que a gente tem não é nosso. Se hoje eu estou aqui, não é porque eu sou inteligente, que eu sou capaz, é uma graça, uma unção que está sobre a minha vida. Só que eu aprendo que esses homens, esses discípulos, eles estavam presos ao passado. O que me chama a atenção é que Jesus vai se aproximar deles. Aí Jesus vai dizer assim: o que está acontecendo? Jesus vai dizer para eles o que está acontecendo. Na verdade, irmãos, Jesus nem precisava perguntar o que está acontecendo, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Só que Jesus vai dizer o que está acontecendo, e eles vão narrar a história do jeito deles. Só que o que me chama a atenção, meus irmãos, que um deles é ousado. Gente, o camarada no erro, o camarada, sabe, querendo voltar para Emaús, praticar as mesmas práticas de outrora, mas ele continua ousado. Você já pegou uma pessoa que está mal? Aí você pergunta: como é que está? Só vitória. Como é que você está? Estou bem. Quando a gente vê uma pessoa que fala só vitória e que está bem, bom irmão, bom irmã, é quando a gente chega numa pessoa e a pessoa fala assim: olha, estou precisando de ajuda, eu estou necessitando de oração, eu estou precisando, sabe, de uma palavra, me ajuda, faz alguma coisa. Não é vergonha. Vergonha é o que, pastor? Vergonha é pecar, vergonha é estar longe de Deus. Mas aquela pessoa que quer ser ajudada, irmão, dá gosto, porque quando a gente vê ela de pé de novo, a gente vai ver como Deus é bom, como Deus é maravilhoso e como Ele tem poder de colocar tudo no seu devido lugar. O que me chama a atenção é que aqueles discípulos ainda são ousados. Você não é da cidade, você é peregrino, você não está sabendo. Na cronologia, irmãos, de Deus é domingo, e na cronologia deles ainda é sexta-feira. Enquanto Jesus quer falar de vida, eles ainda estão vivendo luto. Enquanto Jesus está querendo trazer uma nova expectativa, eles estão presos no passado. Posso liberar uma palavra de Deus para a tua vida? Abandona o passado, porque Deus tem vida para você. Abandona aquilo que te faz regredir, porque Deus tem coisa grande para você alcançar. É domingo, só que os homens estão vivendo a sexta. Lembra de Marta? Como a gente pregou, Marta vai dizer assim, ó: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que Jesus vai dizer: eu estou aqui. Só que Jesus vai falar: eu estou aqui. Não, eu sei. Meu irmão vai ressuscitar. Enquanto Jesus está falando do presente, ela está vivendo do passado, sabe? Se desprenda do passado, olha para frente, projete sonhos, viva sonhos, engravide de sonhos e seja testemunha ocular do poder de Deus.
Mas obviamente que nem tudo foi tão ruim que a gente não possa extrair coisas boas. Uma das coisas que eu aprendo, uma das coisas que eu compreendo e que eu aplico aqui na minha e na sua vida, é que eles vão reconhecer Jesus. O que eu aprendo e que eu compreendo é que eles vão reconhecer quem é Jesus, porque eles veem que Jesus vai passar longe da sua residência e eles vão convidar Jesus para ficar na sua casa. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eles querem voltar para Emaús, para literalmente viver a prática da antiga vida. Só que eles percebem que aquele homem é um homem diferente. O diálogo que eles têm no caminho não é um diálogo de acusação. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas eu atendo por dia, quantas pessoas estão machucadas, estão frustradas, estão decepcionadas, porque alguém olha para ela, acusa, aponta, discrimina. Olha eu aqui para fazer a diferença de não deixar ninguém para trás. Estávamos ontem, gente, lá na atividade, um jovem que tem corrido da gente, mas como a gente tem corrido atrás dele, aí ele passa com um copo de cerveja. E aí, irmãos, a cena foi tão notória que ele não conseguiu nem largar, porque não tinha jeito. Ele não conseguiu largar, ele viu. A gente não vai falar, você está bebendo, você está se drogando, você está... Não. Primeira coisa, a gente vai dar um abraço, irmão. Porque Jesus nos ensina que quando Judas Iscariote chega, a primeira lição que Jesus vai dar é dizer assim: amigo, aqui vieste. A gente abraça o jovem, deixa ele vir aqui. Aí quando ele vem aqui é outra história, né, irmão? O ambiente vai ser mais favorável. A gente mostra para ele uma outra. Não é passar a mão na cabeça, mas o momento não é de bater. O momento, o cajado, é para tu trazer. E a gente falou: meu irmão, esteja lá na igreja. Deus tem uma obra linda na sua família. Não joga a sua família no lixo. E aí, lógico que a gente não vai ficar ali, a pessoa não está bem, e você vai ficar jogando pérolas aos porcos, não chamando ele de porco, não é nada disso, é só uma conjectura. E estamos orando por ele, orando pela família dele, porque a gente crê no poder do Evangelho. O que eu aprendo com Jesus, o que eu aprendo com esses discípulos, é que eles vão chamar Jesus para estar na sua casa. O que eu aprendo, que eu aplico aqui na minha e na tua vida, hoje é noite da gente sair daqui e convidar Jesus para ir na nossa casa. Aí a coisa aperta. Pastor, é lá naquela minha casa? Não, é nessa casa aqui. Mas tem uma diferença. Será que você tem coragem de entregar a toalha? Não, de entregar a chave para Jesus e dizer: quem está agora no comando da casa é o Senhor, quem dá a ordem na casa é o Senhor. Sabe aquela senha do Wi-Fi? Sabe aquela senha? A senha é sua, tira a senha de mim, porque quem vai delegar, quem vai dizer aonde eu vou andar, com quem eu vou me relacionar, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Aqueles discípulos decidem levar Jesus para casa. Segundo, eles são sensíveis, irmãos. Eles são sensíveis à voz de Deus. Porque a Bíblia vai dizer assim: quando eles perceberam, porque Jesus não estava num corpo corruptível, ele estava num corpo incorruptível. Quando eles perceberam que era Jesus, Jesus sumiu. Eles foram sensíveis. E um deles vai dizer assim: eu não sei você, mas quando ele falava, a palavra ardia dentro de mim. Você já entrou em ambiente assim, irmão? Você já teve a experiência de entrar em ambiente assim? Triste, decepcionado, sem expectativa.
Mas aí você foi começando, sabe, a ser envolvido pela presença de Deus. Começou a ter um arder no teu coração. E você foi se envolvendo, sabe, com aquela glória, com aquela presença. Sabe, você não sabe explicar. Tem vontade de chorar, tem vontade de pular, tem vontade de correr, tem vontade de plantar bananeira, tem vontade, sabe, de mostrar o que Deus, Ele pode fazer. Aí um deles vai dizer assim: eu não sei você, mas eu senti algo arder dentro do meu coração. Terceiro lugar, por conta do horário. Isso mexeu comigo. Que eu não sei, irmãos, o que Jesus fez. Eu não sei como é que é a prática que ele fazia. Só que a Bíblia vai dizer que eles reconheceram foi no partir do pão. E o que é o partir do pão, gente? É o compartilhamento. Porque hoje a gente, igreja, a gente vive uma vida muito de imediatismo. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Só que aqueles homens vão perceber algo diferente. É exatamente no partir do pão. O que é o partir do pão? É um momento onde há um compartilhamento, onde eu sinto a tua dor, você sente a minha dor, onde eu choro com você, você chora comigo, onde eu me alegro com você e você se alegra comigo. Só que hoje, igreja, a gente tem se tornado tão profissional na fé, tão imediatista, que a gente entra e a gente sai. E a gente nem se preocupa como é que está o nosso irmão da direita. A gente nem se preocupa como está o nosso irmão da esquerda. Quer ver? Você nem sabe o nome da pessoa que está na tua retaguarda e nem o nome da pessoa que está na tua frente. Pastor, mas eu sou tímido. Mas o Espírito Santo pode usar você, porque essa pessoa que pode estar do teu lado, ela não está precisando de muita coisa, ela não está precisando de um carro zero, ela não está precisando de uma casa. O que ela está precisando, pastor? De um abraço, de um aperto de mão, de um momento de compartilhamento. O que Deus tem colocado no meu coração, irmão, a frase não é uma frase de efeito, mas é aquilo que eu tenho vivido. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para ver você crescer. Eu estou aqui para ver você desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Quarto lugar, observe as coisas boas. Eles convidam Jesus para entrar dentro da sua casa. Segundo lugar, eles têm sensibilidade. Terceiro lugar, eles entendem no partir do pão o compartilhamento. Quarto, eles decidem voltar para Jerusalém. Antes, eles queriam voltar para Emaús. Chegam em Emaús, agora eu quero voltar para Jerusalém. Por quê? Porque quando a gente tem um encontro com Deus, Jerusalém é a nossa terra natal. Jerusalém representa a casa de Deus. Jerusalém representa a presença de Deus. E de lá o diabo não vai te tirar. E aqui eu fecho e peço para você se colocar de pé. Olhe para cá. Um casal. Um casal de missionários, enquanto o Ministério de Louvor está se preparando. Um casal de missionários fez uma missão por 50 anos. Em um país africano. Foram jubilados. E ao serem jubilados, eles vão voltar para sua casa. Vão voltar para sua terra natal. 50 anos. Longe da sua nação. 50 anos. Longe do seu povo. Eles são jubilados e vão retornar. Eles entram no barco e eles começam a imaginar. Lá do outro lado do porto vai estar uma multidão me aguardando. São 50 anos. Vai ter uma multidão, uma igreja, a família, a cidade vai estar nos aguardando. E de longe eles observam fogos sendo soltos
soltos, é isso o nome? Jogado para o ar, enfim, é isso aí, né? E aí eles observam, e aí eles se alegram, poxa, quando o navio, o barco estiver chegando bem perto, os fogos nas suas proporções vão aumentar. E eles começam a imaginar confete, serpentina, coisa desse feitio, que o nosso ego gosta, né, irmão? E, ó, tá você e o Neymar andando lá do outro lado da rua, lá do outro lado do BRT. Aí tipo assim, ó, eu não sei quem é aquele outro lá não, é o Neymar. Mas só, aquele ali não, aquele ali é o pastor Antônio. O outro eu não sei quem é não. Aí quando o navio está chegando, irmão, a única coisa que eles veem é pedaço de papel no chão, é aqueles artifício, né, de papelão, do fogos no chão, e ninguém para recepcionar eles. O homem, é por isso, minha irmã, eu não posso falar, meu Deus do céu, mas eu vou falar. Hoje eu elogiei demais as mulheres e vou continuar elogiando. Irmãos, aí tinha que ser homem. O homem fica furioso e fala: poxa Maria, tem alguma Maria aqui? Poxa Maria, não era para ter muita gente aqui nos aguardando, e foi todo mundo embora. E ela entra para casa ligada em Deus, e aí ele vira para ela e fala assim: olha, eu vou dar uma volta. Conversa com Deus e fala com Deus o porquê das pessoas não estavam nos esperando. E aí ele deu uma volta, retornou para dentro da sua casa. Quando ele chega dentro da sua casa, ele aí falou com Deus, porque não teve ninguém nos aguardando, nos esperando. Porque nós retornamos para a nossa terra natal, nós retornamos para a nossa nação e não tinha ninguém. Aí a mulher, e tinha que ser mulher, gente, só pode ser irmã, tem que ser. Ela diz assim: falei com Deus. E aí o que é que ele falou? Ele falou que a gente ainda não retornou para casa. É por isso que ainda não teve festa. Porque quando a gente retornar para nossa casa, a festa vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Leia depois em casa Salmos 24, se não me falha a memória. Quem é este? O Rei da Glória. Quem é este? O Rei da Glória. Parece que eu vejo eu e você entrando na glória de Deus. É assim que vai ser. Não cria expectativa em ninguém, mas cria somente expectativa em Deus. Segure na mão de quem está do teu lado, por favor.
almejar e desejar sempre, sempre, sempre ter o Senhor em